Muito boa tarde, segunda-feira, 27 de janeiro, no Band Cidade, os cuidados com o ar-condicionado nesse calorão. O uso inadequado do equipamento traz problemas respiratórios. Vamos falar também de um carro desgovernado que invadiu a feira do Mercadão em Taubaté e assustou muita gente nesse domingo. E um evento que valorizou os automóveis antigos. O Band Cidade, primeira edição, começa agora. Com as temperaturas mais elevadas nessa época do ano, aumenta o uso de quem tem ar-condicionado em casa. Mas olha, a falta de manutenção adequada do equipamento pode resultar em doenças respiratórias. A reportagem é do Rafael Olímpio e do Claudinei Salles. Há 7 anos, os dias de verão não são mais os mesmos na casa do Ever. O ar-condicionado passou a ser um item necessário para a família dele, que sofria para se refrescar do calorão em época de altas temperaturas. A gente teve que partir para o ar-condicionado, principalmente no quarto, que é onde a gente dorme, né? Um lugar mais fresco. O Everton sempre procura manter a manutenção do ar-condicionado em dia. Além de evitar possíveis problemas respiratórios causados pela sujeira acumulada no aparelho, o reparo também contribui a reduzir os gastos na conta de luz. Antes de eu chamar a empresa, né, para poder fazer a manutenção, eu usava por conta. Então eu tinha aí um consumo de quase R$90 a mais na conta, que aprendendo a usar o ar-condicionado de forma correta com as manutenções, eu tive uma redução aí para R$25 em média na conta. Então, uma redução significativa aí de aproximadamente R$65 por mês de conta. Esse técnico em manutenção de ar-condicionado conta que nesse período do ano, a procura por limpeza e higienização aumenta em média 90%. Quem tem um aparelho desse em casa precisa mesmo se preocupar com a manutenção preventiva, que interfere diretamente na qualidade do ar. A gente já se programa, já aumenta o quadro de funcionários, né? O ideal só para a parte de manutenção, deixar no mínimo 2 equipes para atender a demanda do verão e uma equipe fixa para atender os clientes de contrato, que é os clientes que trabalham com a gente o ano inteiro, né? Ele aconselha que a limpeza do filtro do ar-condicionado seja realizada pelo menos uma vez por mês e pode ser feita por qualquer pessoa com o uso de um detergente neutro. Já a higienização do equipamento é importante que seja feita por um profissional especializado. Nas residências, a gente sempre está aconselhando o cliente a fazer a limpeza, no mínimo a limpeza do filtro, né? Hoje já tem produto no mercado, produto de uso doméstico, que o cliente mesmo pode estar utilizando, fazendo aplicação na serpentina, né? E essa limpeza que a gente faz, que a visita à empresa, a equipe técnica faz no local, em média 3 meses, principalmente na época do verão. Mas e se ao invés do aparelho filtrar o ar, retirando a sujeira que vem de fora, ele perdesse essa função? Pois é, quando isso acontece, toda a impureza de fora acaba ficando concentrada no ambiente, vindo direto para a nossa respiração. A partir do momento em que a manutenção e a limpeza dos filtros não são feitas de forma correta, doenças respiratórias graves podem surgir. O ar-condicionado, ele condiciona o ar daqui do ambiente. Ele vai modificar o ar, causando ressecamento mesmo do ar que a gente está respirando. Isso, óbvio, vai causar desconforto para o paciente, né, em questão de respiratória, pode até gerar sangramento nasal, modifica o batimento do cílio do nariz, o que deixa a gente mais predisposto mesmo a ter infecção respiratória. Então, isso é muito prejudicial, principalmente para os pacientes alérgicos. E a qualquer irritação nas vias nasais, o recomendado é o uso do soro fisiológico para diminuir o ressecamento causado pelo ar seco. Primeira recomendação em relação à higienização com soro fisiológico. Manter a higienização frequente, que isso vai deixar o ar mais umidificado, né, o ar que a gente respira, o nariz mais umidificado, e vai evitar infecções respiratórias, porque você limpa o filtro. O nosso nariz é um filtro. Então, se você mantém a higienização, você previne infecções respiratórias. A primeira dica. Outras dicas que eu dou, se tiver como fazer em casa, é evitar que o ar-condicionado ele fique direto no teu rosto, porque isso ajuda ainda mais a ressecar a mucosa. E manter uma temperatura adequada. Normalmente, a gente recomenda em torno de 21 a 23 graus. E olha, a semana começa com uma grande amplitude térmica. De dia tem muito calor e durante a noite a temperatura baixa. Em Taubaté, por exemplo, nessa madrugada chegou a 14,3 graus. Em São Luís do Paraitinga, a cidade amanheceu com 11. As menores temperaturas desde 8 de dezembro de 2019. Fez frio na madrugada, né? Segundo a SOMAR Meteorologia, é resultado de uma massa de ar seco sobre o estado de São Paulo. Mas vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje.
O sol brilha forte na região e não há previsão de chuva para essa segunda-feira. Na Serra da Mantiqueira, a temperatura varia muito. Mínima prevista de 9 graus e máxima de 26 graus em Santo Antônio do Pinhal e em São Bento do Sapucaí. Em Jacareí e em Tremembé, os termômetros hoje alcançam 33 graus de máxima e mínima de 14 graus. Em Canas, máximas de 33 graus e mínimas de 16. E em Arapeí, máximas de 32 e mínimas de 15. No litoral, Ilhabela e São Sebastião registram 32 graus de máxima e mínima de 21 graus. Em Taubaté, hoje a previsão é de máxima de 33 graus. Em Ubatuba, amanhã o tempo continua ensolarado e seco e os termômetros registram 31 graus. E em Taubaté, um motorista embriagado perdeu o controle do veículo e invadiu a feira do Mercadão. As fotos mostram que o automóvel atingiu barracas e só foi parar quando bateu em um poste de ferro. Segundo testemunhas, o veículo seguia em alta velocidade e acessou várias ruas pela contramão até chegar na rua Juca Esteves, onde a feira é montada aos domingos. As imagens do COI mostram um tumulto depois da batida. Por sorte, ninguém ficou ferido. O acidente causou revolta em quem estava no local e populares começaram a depredar o carro. O motorista foi retirado do veículo por integrantes da Guarda Civil Municipal de Taubaté e conduzido à delegacia, onde foi constatada a embriaguez. Por fim, ele pagou fiança e foi liberado. Depois do intervalo, eu mostro um evento que valorizou os carros antigos. Tem cada raridade e cada história. Nossa reportagem deu uma volta nesses carros. Você vai ver já já, 1 em 1 agora.